Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Liazinha e este é o canal Liazinha Lê Livros. Como vocês estão? Dando continuidade à nossa jornada de leitura. Nós estamos fazendo a leitura deste livro, Castelo Interior ou Moradas, de Santa Teresa de Jesus. E nós estamos nas sextas moradas. Nós estamos quase chegando no centro do castelo, que é onde reside o rei. E hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 5. Prosseguindo, diz como Deus levanta a alma por um voo de espírito diferente do que ficou dito. Explica várias causas pelas quais é necessário ter ânimo. Procura declarar em parte esta graça. É bastante proveitoso. Há outro gênero de arroubamento a que chamo voo de espírito. Embora seja em substância a mesma coisa, é muito diferente. Algumas vezes, de repente, sente-se um movimento tão impetuoso da alma que parece arrebatar-lhe o espírito, com uma velocidade que infunde grande temor, especialmente nos primeiros tempos. Por essa causa, eu vos dizia que é preciso ânimo valoroso a quem Deus concede estas graças. Também fé, confiança e inteiro abandono, para que o nosso Senhor faça da alma o que quiser. Pensais que seja pequena perturbação para uma pessoa inteiramente em seus sentidos, sentir que de repente lhe arrebatam a alma? E temos lido casos em que até o corpo a acompanha, sem a pessoa saber onde ou como vai, nem quem a leva. No princípio, não há tanta certeza de que este transporte momentâneo venha de Deus. Haverá meio de resistir? Nenhum, absolutamente. É pior a resistência, conforme tive ocasião de saber por uma pessoa. Parece que Deus quer mostrar à alma que ela não é mais dona de si mesma, pois tantas vezes e com tanta sinceridade se entregou em suas mãos e se ofereceu inteiramente com total resolução à sua majestade. Ele, então, arrebata-a com ímpeto mais possante. A própria pessoa de que falei já resolvera não resistir mais e ser como a palha atraída pelo âmbar. Como talvez já tenhais visto, decidira abandonar-se nas mãos de quem é tão poderoso, vendo que o mais acertado é fazer da necessidade virtude. Fiz essa comparação porque assim é certamente. Com a facilidade com que um homem de grande força arrebata uma palhinha, este nosso gigante imenso e poderoso arrebata o espírito. Estareis lembradas daquele reservatório de água de que falamos, creio que na quarta morada, se não me recordo bem, a qual se enchia com suavidade e mansidão sem nenhum movimento? Aqui, este grande Deus, que detém as fontes das águas e não permite aos mares saírem de seus limites, parece abrir todas as represas dos mananciais de onde vem a água e esse reservatório. Com esse ímpeto, levanta-se uma onda tão possante que faz subir muito alto o batelzinho de nossa alma. Nem o piloto, nem os que governam uma nave são capazes de manter-lhe o equilíbrio, quando ondas encapeladas investem com furor. Muito menos pode a alma deter-se interiormente onde quer. Tampouco pode dominar seus sentidos e faculdades, subtraindo-os ao impulso que os move. Quanto ao corpo, aqui não se faz caso dele. Asseguro-vos, irmãs, que só de escrever isso me sinto atemorizada, maravilhada ao ver como se revela aqui
a onipotência desse nosso grande rei e imperador, que não sentirá quem o experimenta. Que não sentirá quem o experimenta. Tenho para mim que a sua majestade, se descobrisse assim aos que andam muito perdidos pelo mundo, eles não ousariam ofendê-lo, senão por amor, por medo. Quão obrigadas devem sentir-se as almas que aprendem, por caminho tão sublime, a empregar todas as suas forças em não resistir a esse Senhor. Por ele vos suplico, irmãs, não vos descuideis, contentando-vos só com receber. Olhai que muito deve dar quem muito recebeu. Isso é conforme Lucas, capítulo 12, versículos 48, como nota do tradutor. Dirijo-me àqueles dentre vós que tiveram sido favorecidos por sua majestade, com estas graças e outras semelhantes. Também aqui é necessário grande coragem, porque na realidade costuma acovardar muito. Se nosso Senhor não incutisse ânimo, a alma andaria com grande aflição. Com efeito, considerando o que sua majestade faz para ela, e pondo em seguida os olhos em si, vê quão pouco e escassamente corresponde, e mesmo esse pouquinho está cheio de faltas, negligências e frouxidão. Julga então melhor procurar esquecer as obras que faz. Se faz alguma, para não se lembrar de quão imperfeitamente as realiza, põe diante de si somente os pecados e atira-se nos braços da misericórdia de Deus. Não tendo com o que pagar, deixa que a tudo supra e a piedade e clemência que o Senhor sempre teve para com os pecadores. Quiçá sua majestade lhe responderá como a uma pessoa que pela mesma razão estava muito aflita diante de um crucifixo. Considerava como nada tivera que dar a Deus, e nada deixará por ele. O próprio crucificado então lhe disse, consolando-a, que lhe entregava todos os sofrimentos e dores da sua paixão. Ela o tivesse por próprios e os oferecesse ao Pai. Isso aconteceu com Santa Teresa em Sevilha, em 1575. Ficou aquela alma tão consolada e enriquecida, segundo eu soube dela, que jamais esqueceu. Cada vez que se sente tão miserável, fica animada com essa lembrança e cheia de consolação. Alguns fatos semelhantes poderia eu relatar aqui. Sei de muitos, por ter tratado com pessoas santas e dadas à oração. Para que não penseis que se trata de mim, prefiro não ir adiante. Esse que vos contei me parece de grande proveito. Por ele entendereis como nosso Senhor se contenta com que conheçamos e procuremos considerar e reconsiderar nossa pobreza e miséria, vendo que nada possuímos sem termos recebido dele. Assim, pois, minhas irmãs, é preciso ânimo para isso e para muitas outras coisas que se oferecem à alma, quando o Senhor a eleva até este ponto. E se há humildade, é preciso ainda mais coragem para o que acabei de dizer. O Senhor nos dê ânimo por quem Ele é. Tornemos agora ao improvisado arrebatamento do espírito de que fiz menção. É tão veemente que, na verdade, parece que o espírito sai do corpo. Por outro lado, claro está que a pessoa não morre. Ao menos por alguns instantes, ela não pode dizer se está ou não unida ao corpo. Parece-lhe que toda inteira foi transportada a outra região muito diferente desta em que vivemos. Aí se lhe mostra uma luz diferente da luz da terra.
juntamente com muitas outras coisas das quais jamais poderia fazer uma ideia, ainda que ocupasse toda a sua vida em imaginá-las. E acontece que num instante lhe ensinam tantas coisas juntas, como não poderia conceber nem a milésima parte. Ainda que trabalhasse em ordená-las com a imaginação e o pensamento durante muitos anos, não é visão intelectual, mas imaginária, na qual se vê com os olhos da alma, muito melhor do que enxergamos com os olhos do corpo. Suas palavras compreendem-se várias coisas. Vendo, por exemplo, alguns santos reconhece-os como se houvesse tratado muito com eles. Outras vezes, juntamente com o que avistam aos olhos da alma, se lhe representam outras coisas por visão intelectual. Frequentemente são multidões de anjos que acompanham o seu Senhor, sem nada distinguir com os olhos do corpo, nem com os olhos da alma. Aprende isso e muitas outras coisas verdadeiramente inefáveis. Tudo por meio de um admirável conhecimento que não sou capaz de explicar. Quem receber estas mercês e tiver mais habilidade que eu, saberá talvez explicá-las. Conquanto me pareça bem difícil, se a alma está ou não unida ao corpo, enquanto isso lhe acontece, eu não sei dizer. Pelo menos não posso jurar que esteja nele, nem tampouco que está o corpo sem alma. Quem receber estas mercês e tiver mais habilidade que eu, saberá talvez explicá-las, conquanto me pareça bem difícil. Se a alma está ou não unida ao corpo, enquanto isso lhe acontece, não sei dizer. Pelo menos não posso jurar que esteja nele, nem tampouco que está o corpo sem alma. Eu acabei repetindo a leitura deste parágrafo, porque a gente parece que torna, não sei se inconcebível ou talvez muito difícil para a nossa mente compreender esse fenômeno que acontece aqui, nessa conexão que ela descreve ter com Deus. E esse evento que acontece com a alma quando está em conexão com Deus. Muitas vezes pensei comigo mesma, não será isto a semelhança do sol, que, estando no céu num instante, nos envia seus raios com tanta força, sem contudo mudar de posição? Ora, a alma e o espírito são uma só coisa, como o sol e os seus raios. Não poderia, pois, pela força do calor que lhe vem do verdadeiro sol da justiça, elevar-se a alma acima de si mesma, permanecendo todavia em seu lugar? Não poderia elevar-se mediante alguma parte superior do espírito, saindo por cima de si mesma? Enfim, não sei o que digo. A verdade é que se levanta no interior uma espécie de voo, com a mesma rapidez com que a bala é lançada pelo arcabuz, Vou repetir. Enfim, não sei o que digo. A verdade é que se levanta no interior uma espécie de voo, com a mesma rapidez com que a bala é lançada pelo arcabuz. Ao-lhe pôr em fogo. Ao lhe pôr em fogo, ao lhe colocar em fogo. Chamo o voo por não saber dar outro nome. Não faz ruído, não há movimento, tão evidente que de forma alguma pode ser simples ilusão. Tanto quanto se pode entender, a alma está toda fora de si mesma. São-lhe então mostradas grandes coisas. Quando volta a sentir-se em si, é como tão grande lucro que tudo na terra lhe parece cisco em comparação do que viu. Daí em diante vive muito pesarosa, e todas as coisas que lhe pareciam agradáveis não mais inspiram a menor satisfação. Dir-se-ia que o Senhor lhe quis dar algum vislumbre da terra
para onde há de ir. Como os mensageiros do povo de Israel trouxeram amostras da terra da promissão. É de acordo com Números 13, do 18 ao 24, essa citação. É para que suporte melhor os sofrimentos deste caminho tão penoso, sabendo onde há de achar repouso. Não vos parecerá de muito proveito esta graça, porque passa bem depressa. Na realidade, são tantas e tão grandes as vantagens que deixa na alma, que só quem as experimenta poderá entender o seu valor. Por aí se vê que é impossível proceder da imaginação. Também não pode ser obra do demônio, que não tem poder para representar coisas que produzam na alma efeitos tão sublimes, com tanta paz, sossego e aproveitamento. São especialmente 3 os frutos que ficam na alma, em subido grau. Primeiro, conhecimento da grandeza de Deus. É na medida das luzes que temos sobre ela que conhecemos quanto Ele é grande. Segundo, conhecimento próprio e humildade. Ao ver como criatura tão vil comparado ao Criador de tantas maravilhas, ousou ofendê-lo, nem sabe como ainda tem coragem de pôr os olhos nele. Terceira, desprezo de todas as coisas da terra, com exceção das que lhe podem ser úteis para o serviço de tão grande Deus. Se estas as joias que o esposo começa a oferecer à sua esposa, são joias de tanto valor que elas as guarda cuidadosamente. De tal modo, essas visões ficam impressas na memória, que julgo impossível olvidá-las, até lhe ser dado rejubilar-se nelas para sempre, ao menos que para seu grandíssimo dano venha a ser infiel. Mas o esposo que as dá é poderoso para conceder-lhe a graça de não as perder. Torno agora a necessidade de ter ânimo. Julgais ser coisa sem importância? Parece verdadeiramente que a alma se separa do corpo. Vê que perde os sentidos e não entende o motivo. É necessário que lhe dê coragem, aquele que lhe causa tudo isso. Direis que recebe boa paga para esse temor. O mesmo digo eu, seja para sempre louvado aquele que pode dar tanto. E por fim, praz a sua majestade assistir-nos com a sua graça, para que mereçamos servi-lo. Amém. E nós encerramos aqui o capítulo 5 das Sextas Moradas, e eu espero que essa mensagem tenha trazido mais orientação para que você possa cultivar, experimentar essa experiência de oração e colocar sua alma em contato com Deus. E nós ficamos por aqui. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar este vídeo com aqueles que não têm a possibilidade de ter acesso a um livro como esse e também aqueles que necessitam ouvir essa mensagem. Então, até o próximo vídeo e até já!